Você já parou para pensar que a história de Aladim pode ser uma analogia sobre Deus? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito do que é Deus, o que esta palavra representa e o que está além dessa palavra. Afinal, o que é Deus para você? Você acredita nele? Para ilustrar esse vídeo eu vou contar a história de Aladim, mais precisamente a versão da Disney, um clássico de 1992, e propor a vocês uma visão panteísta sobre Deus. Eu sei que esse assunto é bastante polêmico, mas eu garanto que vai abrir a sua mente. E aí, gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, que em breve terão mais vídeos como este. Assim como eu disse no vídeo sobre o filme Soul da Disney, neste vídeo aqui eu também quero ressaltar que a minha intenção não é contrapor ou promover nenhuma tradição religiosa, mas sim utilizar as ideias abordadas por elas para tentarmos compreender melhor o mundo à nossa volta e tentarmos ser a nossa melhor versão. Então vamos lá. Logo no início do filme aparece um vendedor que interage com o espectador. Ele mostra uma lamparina, que é a lâmpada mágica do filme, e diz assim: "Não se deixe enganar pela sua aparência comum. Como muitas coisas, não é o que está fora, mas o que está dentro que interessa." Antes de continuar com a história, eu queria fazer uma pausa apenas para falarmos um pouco sobre o simbolismo da lamparina. É comum em histórias que as lamparinas ou lâmpadas estejam associadas de forma simbólica ao ser humano, onde a lamparina em si representa o corpo e o fogo representa a alma, a consciência, pois o fogo de uma lâmpada pode passar de uma para outra, dando uma ideia da representação da reencarnação ou da continuidade da vida. Sendo assim, o fogo simboliza aquilo que é eterno, porque mesmo que ele se apague, você poderá reacendê-lo. Mesmo que a lamparina fique velha, se quebre, o fogo nunca desaparece. Basta friccionar duas pedras, basta riscar um fósforo e o fogo ressurge. A lamparina também está associada com a ideia da expansão da consciência, expansão da sabedoria. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você entra dentro de um quarto que é totalmente novo para você, você nunca esteve ali antes. E este quarto está totalmente escuro, você não consegue enxergar nada que esteja ali. E você pode pensar assim: este quarto está vazio, não existe nada além de mim neste lugar. Então você se lembra que você tem uma lamparina e você resolve acendê-la. Quando você acende essa lamparina, o raio de claridade dela é pequeno, então você não consegue ver muito além do que está próximo a você. Mas na medida que você vai andando, você vai se dando conta que existem objetos dentro desse quarto. Um baú, uma poltrona, uma cama, um espelho. O fato de você ter entrado dentro do quarto e não ter conseguido ver esses objetos inicialmente não significa que eles nunca estiveram ali. Eles sempre estiveram ali, só que antes você não conseguia ver. Isto é a expansão da consciência. Na prática, isto ilustra, por exemplo, uma situação de uma briga. No momento da briga, você falou coisas horríveis, mas você acha que você estava certo e que você não fez nada demais. O tempo vai passando, você segue a sua vida normalmente, até que um dia você relembra esse episódio e você percebe que você foi injusto. Este é o momento que você avança com a sua lamparina. O erro estava lá, sempre esteve, mas antes você não conseguia perceber. Bom, agora vamos voltar para a história. Após o vendedor mostrar a lâmpada, ele começa a contar a história por trás dela. E a história conta que há muitos anos atrás existia um feiticeiro chamado Jafar, que queria mais que tudo obter a lâmpada mágica para si, pois ela traria riqueza e poderes para quem a possuísse. Porém, essa lâmpada estava no interior de uma caverna, e só alguém com coração puro e de valor interior iria conseguir entrar e apanhar essa lâmpada. Então o feiticeiro, com a ajuda da sua magia, consegue descobrir que ali no reino existia alguém que tinha essas virtudes e que, portanto, poderia entrar dentro desta caverna. E é aí que começa a saga de Aladim. Uma curiosidade é que a etimologia do nome vem do árabe e é a junção de Alá, que é excelência ou Deus, mais Adin, que é religião ou fé. Portanto, o nome significa algo como nobreza da fé ou servo de Alá. Há também quem defenda que o nome seria a junção de Alá, Deus, mais
Jin com DJ, que significa literalmente gênio. Sendo assim, significaria algo como gênio de Deus. O Aladim é muito pobre. Ele vive nas ruas e rouba para comer. Mas ele tem esperança que um dia ele vai conseguir mudar de vida e ser uma pessoa melhor. Um dia Aladim encontra a princesa Jasmine andando pelas ruas da cidade, se apaixona por ela e ele acaba sendo preso devido ao plano que o feiticeiro Jafar fez para usar Aladim para obter a lâmpada. Na prisão, Aladim toma consciência que essa lâmpada existe e é convencido a ir buscá-la para o feiticeiro. Então Aladim entra nessa caverna com a esperança que após isto ele irá sair de lá uma pessoa rica e quem sabe casar com a princesa. E é neste momento que ele tem o primeiro contato com o gênio, que será o foco do vídeo de hoje. Como eu disse no início do vídeo, eu gostaria que você não se prendesse a nenhum rótulo. Então, apenas para facilitar o entendimento e conceito, eu vou me referir ao gênio como sendo a representação de Deus. Mas você pode nomear como natureza, cosmos, o todo, a verdade, Deus, Alá. Enfim, o nome aqui não é o foco, porque afinal de contas, qualquer palavra poderá limitar a ideia de Deus. Mas calma que já já você vai entender por que eu estou falando isso. Quando o gênio aparece para Aladim, ele começa a explicar quem ele é. E no decorrer desta explicação, ele vai assumindo muitas formas, tanto de objeto quanto animais e pessoas. E aqui é um ponto que eu quero destacar, que seria a visão de um Deus presente em todas as coisas, assumindo várias formas. A ideia de Deus presente em tudo e em todo lugar sempre soou para mim como uma coisa muito complexa. E eu acho que de fato é. Até que em 2019, eu li a definição de um filósofo chamado Spinoza, que dizia que cada ser na natureza é a imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, os seres seriam diferentes em potência, não em natureza. Esta é uma visão panteísta, que significa ver Deus em tudo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui uma garrafa com água. Eu peguei esta água na geladeira. Eu tirei de um recipiente maior e coloquei neste recipiente menor. A água que tem aqui é a mesma água que tem lá, mudou o recipiente, mas a natureza, o conteúdo é o mesmo. Ou seja, a natureza divina que habita em mim também habita tudo ao meu redor. Se você ainda está achando confuso, espera aí. Eu cresci ouvindo as pessoas dizerem que Deus é onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento do mundo. Ele também é onipotente, que significa que ele tem poder ilimitado. E por fim, onipresente, que é o atributo de poder estar presente em todo lugar e ao mesmo tempo. Embora esse último conceito possa parecer com o panteísmo, eles são bem diferentes, pois a concepção da onipresença dá a noção de que Deus está presente em todo lugar, inclusive dentro deste quarto, mas ele está separado da criação. Já o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Segundo a visão panteísta, que não é uma religião, tá, gente? É uma ideologia filosófica. Mas voltando. Segundo este pensamento, como eu havia dito, tudo é Deus e Deus é tudo. Portanto, a natureza é divina. Logo, eu também sou parte de Deus. Mas, obviamente, eu não sou Deus. Eu vou explicar melhor. Eu não posso dizer que esta tampa sozinha é a garrafa, mas ela faz parte da garrafa, faz parte do todo. Um fio de cabelo meu pode dar inúmeras informações sobre mim, mas ele não sou eu. Neste fio, nesta pequena parte, tem um pedaço de mim, tem um pedaço do todo. Quando a gente assume este pensamento, a gente se dá conta que somos parte de algo muito maior e que, portanto, entre eu e você existe Deus. Assim como Deus também está presente em mim, também está presente em você. Somos como células de Deus. Somos parte de Deus, mas não somos Ele. E sendo assim, querer o seu mal também me afeta. Isto nos faz pensar que querer maltratar um animal indefeso, por exemplo, é um crime contra si próprio
e também contra a divindade que existe nele, porque a natureza divina que existe em mim também habita nele. Ver Deus em todas as coisas nos faz perceber que o egoísmo é uma ilusão. Tudo está conectado, assim como uma rede de pesca. Nada está separado do todo. Voltando ao filme, após a apresentação, o gênio revela a Aladim que ele poderá fazer 3 desejos. Esta parte é importante porque Aladim faz o que ninguém nunca fez. Ele pergunta ao gênio: mas e você? O que você deseja? Eu achei interessante porque, como nesta analogia o gênio está simbolizando a ideia de Deus, esta cena me remeteu à oração cristã do Pai Nosso, naquela parte que diz: seja feita a vossa vontade. Porque poucas pessoas fazem isso. Se pergunta: o que Deus, o universo, espera de mim? Qual a vontade dele? Isto é um gesto de humildade. Aladim está diante algo que é muito maior do que ele, e ele sabe disso. E ele se posiciona diante do que nesta analogia representa o divino de forma humilde, com devoção. O gênio então revela que o que ele mais deseja é ser livre. Então Aladim promete ao gênio que o terceiro pedido dele será esse, a libertação do gênio. Então ele poderá ser livre para ir aonde quiser e não vai ser mais obrigado a realizar desejos para ninguém. Sendo assim, Aladim faz então o primeiro desejo, que é se tornar um príncipe, para assim poder conquistar a princesa Jasmine. Aladim então volta para o reino trazendo muita riqueza, mas quando ele chega no palácio para ver a princesa, a recepção dela não é como ele gostaria. A princesa havia se apaixonado pelo cara humilde, não por essa versão de ostentação. Nessa altura da história, Aladim já tinha se aproximado mais do gênio, Deus. Então ele não recorria ao gênio somente para pedir as coisas, mas ele também queria ouvir os conselhos. Na verdade, ele foi bastante relutante no início, mas por fim ele acabou sim ouvindo a voz do gênio, a voz de Deus. Acontece uma série de coisas e Aladim começa a se dar conta que ele se desviou do seu caminho. Caminho este que era ser uma pessoa melhor, ser digno do amor da princesa. Mas agora, Aladim estava tão corrompido que ele até cogita a possibilidade de romper a promessa que havia feito para o gênio. Acontece uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas por fim as pessoas do palácio acabam descobrindo que Aladim estava mentindo, que ele não era um príncipe coisa nenhuma, e eles lançam Aladim ao mar como punição. E com isso Aladim acaba tendo que gastar o seu segundo desejo para poder salvar a própria vida. Após esse episódio, resumidamente, Aladim consegue voltar para o palácio, derrota o feiticeiro, se casa com a Jasmine e aí chega o grande momento. Será que Aladim irá cumprir a sua promessa e libertar o gênio? Sim, ele vai. Porque vejam só, agora Aladim se tornou puro. Ele venceu todos os desafios que lhe foram dados. Ele venceu seus medos, o seu egoísmo, realizou todos os seus desejos. Ele não tem mais motivos para pedir nada. Agora ele só tem gratidão. Assim como Aladim, quando nós percebemos que Deus não precisa de nada e Ele só se doa e espera que nós façamos a nossa parte, que é evoluir como seres humanos. Inclusive, existe aqui no canal um vídeo onde eu falo melhor sobre isso. É o vídeo do Pinóquio, que você pode pesquisar como o ideal do ser humano. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Como eu estava dizendo, quando nós compreendemos essa ideia de doação ao outro, que é um atributo do divino, e consideramos que Deus é o todo, tudo aquilo que nos une, como o altruísmo, a generosidade, a caridade, enfim, esses atributos nos aproximam do conceito de Deus, que é inclusivo, que acolhe, que não faz distinção da sua criação, porque juntos fazemos parte do todo, independente da sua cor, sexualidade, gênero, crença, enfim. É interessante pensar que a lâmpada também faz parte do simbolismo do curso de enfermagem, talvez por todo esse simbolismo que eu já mencionei ao longo do vídeo, já que a equipe de enfermagem são aqueles profissionais que fazem o acolhimento, que cuidam do paciente, ou seja, se doam em prol da vida do outro. A nossa visão limitada muitas vezes nos faz prender a ideia de Deus dentro de uma lâmpada, igual a história do Aladim, e tendemos a acreditar que Deus é isso, alguém que eu recorro só para pedir as coisas.
Quando Aladim para de pedir as coisas, ele liberta Deus. E isto faz com que Deus não esteja mais preso a uma única lâmpada, ou seja, a uma única religião ou crença. Afinal de contas, não se pode limitar aquilo que não tem limites. Deus é percebido e sentido através de qualquer crença que se conecte de fato com Ele, com o todo. Aliás, a conexão com Deus independe de religião. No filme, assim que Aladim liberta o gênio imediatamente parte em direção a uma viagem pelo mundo. Nesta analogia que eu apresento para vocês, isso é representação da expansão do divino. Deus não está mais apertado e contido a uma única crença. Agora ele ocupa todos os lugares e, portanto, nos faz lembrar que tudo à nossa volta faz parte do divino e toda forma de ser e de existir faz parte do sagrado. E se você chegou até aqui e esse vídeo fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like e comente aqui embaixo se você acredita em Deus. E antes de ir embora, eu quero dizer que esse vídeo foi inspirado em uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo na descrição e outras referências que eu utilizei também. Se você se interessou pelo assunto, eu recomendo ir lá e dar uma olhadinha. E é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima!